segue-me. Esse é o convite simples e direto que o nosso Senhor e Salvador Jesus fez por diversas ocasiões e faz novamente hoje. Segue-me. Para Mateus, um publicano que era cobrador de impostos, ele tinha a sua coleta, Jesus passou por ele em uma maneira impactante, impressionante. Segue-me, e ele largou suas coisas e seguiu. Pescadores deixaram suas redes e o seguiram. Mateus disse sim e seguiu Jesus. O jovem rico também recebeu esse convite, segue-me. Mas ele costumava seguir outros valores e acabou indo para um outro lado. Um a um, nós temos o convite de Jesus aos discípulos, segue-me. E hoje lembramos que pela palavra, pelo verbo de Deus, nós temos esse convite direto. Segue-me para cada um de nós. E a pergunta reflexiva de fato é essa. Você, eu, nós temos seguido Jesus? Nós temos de fato seguido Jesus? Lá nas nossas decisões, nos nossos caminhos, na nossa vida, a gente tem seguido Jesus? Tem andado com Ele? Eu gostaria de compartilhar algumas ilustrações sugestivas de uma história que se chama O Peixe que Brilha. Uma vez eu compartilhei essa história, eu queria colocar novamente aqui. Acho curiosa a maneira como foi desenhado. Vocês veem aí a seguir. Eu até vou ler o texto do livrinho, porque ele está diretamente relacionado às imagens. Ali aparece uma imagem escura e diz assim no livrinho: num lugar bem lá no fundo do mar, tudo é tão escuro que não dá para ver nada, nadinha mesmo. E nunca ninguém havia visto coisa alguma, até que um dia trazia consigo luz. Ele dizia, venham comigo, e essa luz sempre os acompanhará. Aí começam as reações diante do convite. Disse a estrela do mar, quem é esse estranho? Eu é que deveria dar luz por aqui. Eu sou a estrela? E se esticou toda como se fosse uma estrela no céu. Bernardo, o ermitão, quase não falava, mas dessa vez não se conteve. Ele disse que é para mim, para minha casa. Eu e minha casa queremos luz. Nós vamos com ele. Eu, hein? Acho mais é que ele está atrás da minha pérola, falou a ostra. Damos os nossos braços, disseram os povos. Pensando que unidos jamais seriam vencidos. Temos direitos adquiridos à escuridão. Ele não pode nos obrigar a sair. Mas tudo é tão mais belo e colorido com a luz, disse a baleia branca, refletindo. E ele não quer nos obrigar a sair, e sim nos abrigar da escuridão. Eu vou com ele, pensou ela. Eu é que não, o tubarão estava rangendo os dentes. Com essa luz eu não vou mais devorar ninguém. De longe qualquer um pode me ver. Prefiro a escuridão. Mas ele cuidará de nós, falou a enguia, toda ligada. E sabemos que ele fala a verdade. Isso eu não nego, mas e o nosso modo de vida, como é que fica? A anêmona do mar nem pensava em sair do lugar. Mas é uma mudança para melhor, falou a esponja do mar, que tinha absorvido bem as ideias do peixe que brilha. Eu vou com a luz. Pode ter razão, não vou, porque eu não quero, e ponto final. Sou livre para escolher o errado, não sou? Às vezes o cara é burro. Eu vou, ele faz com que eu me sinta bem, sem aquela coisa me queimando por dentro. Água viva. E o peixe foi passando, e quem o acompanhou hoje está bem feliz, pois depois de ter ido embora, a escuridão voltou uns nos outros. E alguns até esperam que o peixe que brilha volte novamente. Essa é uma pequena história, não tem relação direta. Há algumas coisas, por exemplo, a luz continua entre nós com a sua palavra, ele continua conosco. Mas achei interessante esse livrinho,
pela dinâmica das respostas. Eu vou com ele, eu não. Segue-me, como é a resposta de cada um de nós. Jesus é a luz do mundo. Olha, está escrito: quem me segue não andará na escuridão, terá a luz da vida. Será que é fácil seguir Jesus? Como é que é isso? Como é que acontece? Como é que a gente se torna seguidor de Jesus? Hoje tem muito difundido aí as redes sociais, né? O Instagram cada vez mais. Eu lembro uns anos atrás, como é que faz aqui mesmo no Instagram para seguir alguém? É só clicar aqui, ó, pronto. Tá, e agora, o que eu faço? Não, agora tu já é seguidor. Pô, mas é simples, né? Será que com Jesus é assim? Um clique e estamos seguindo? Como que funciona? Como que é esse andar? Às vezes a gente olha para esses textos, citando Mateus, citando lá o jovem rico, e a gente talvez pense que a gente tem que abandonar as coisas que nós temos, mas nunca foi assim. Na verdade, para alguns chamados a literalmente seguirem aqui, mas o seguir Jesus não é deixar uma coisa. Aliás, algumas coisas precisam ser deixadas. Nossos velhos costumes e o nosso pecado. Mas, sobretudo, é ouvir a palavra. E ali onde a gente está, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como pai, enfim, na nossa vocação, no nosso trabalho, nós passamos a seguir, a pensar em Jesus. Eu disse que talvez não seja tão simples como clicar lá e dizer estou seguindo. E o evangelho de hoje, o texto que o pastor Reinaldo nos leu, mostra um pouco dessa dificuldade, ou melhor, de um comprometimento que Jesus pede. 3 candidatos a seguidores. O primeiro, ele mesmo diz: Jesus, legal essa tua palavra, gostei, muito bonita, eu vou te seguir por onde quer que for. E Jesus, ele dá a real, é um contraste de expectativa e realidade. Hoje se fala muito, né? Expectativa e realidade. E ele diz: pois é, sabe que os pássaros, eles têm os seus ninhos, as raposas as suas tocas, mas eu já vou te avisando, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Havia, e a gente sempre repete isso, uma expectativa de que Jesus iria para o trono e seus problemas acabaram, né? E tem muita gente anunciando isso ainda hoje. Jesus nunca o fez. Mostrou um caminho de paz que excede o entendimento, mas também mostrou que haveria dificuldades e que o seu caminho seria um caminho de cruz. E é muito contrastante, muito interessante pensar em como isso aconteceu com os seguidores de Jesus numa história muito clássica e conhecida, está em João 6, quando Jesus multiplicou pães e peixes. Acho que todos lembram, né? É uma história de Jesus quando ele multiplica pães e peixes. O capítulo 6, se a gente lê inteiro, é muito interessante. João descreve que depois que as pessoas se saciaram, comeram na presença de Jesus, Jesus saiu dali e foi para um outro local à beira do mar. E o pessoal queria ser seu seguidor. Bem bom seguir Jesus. Vamos seguir ele. E eles foram todos lá. Tanto que quando Jesus chegou, alguns já estavam lá esperando. Só que daí vem um contraste de expectativa e realidade. Quando Jesus desce, ele já sai dizendo assim: vocês estão me procurando porque vocês encheram a barriga, que vocês se alimentam, e não porque entenderam os meus sinais. E Jesus passa então a falar: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Ele passa a falar da vida eterna, ele passa a falar de um largar o pecado. E aí o pessoal começa: pois é, né? Moisés deu o maná e o Senhor vai dar de novo? E quando Jesus continuou a pregar sua palavra, um por um foi se afastando, diz o texto. Sabe os cancelamentos? Tem essa palavra agora que a gente usa nas redes sociais, cancelamento em massa, assim. Jesus perdeu os seguidores assim, de uma noite, uma hora para outra. Cancela, cancela, cancela. Todos foram deixando. E ali que aparece aquele momento em que Jesus
pergunta para os poucos que ficaram. Ele olha para eles, né? Entre eles os 12, e diz: e vocês? Vocês também vão embora? E aí Pedro diz assim: Jesus, para onde iremos? Lembram dessa palavra? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para onde iremos? E aí de novo estava ali um convite. Então continuem seguindo-me. Esse contraste traz bem essa ideia de seguir Jesus e do que isso representa. No texto de Lucas 9, os outros 2 candidatos, Jesus disse para ele: segue-me. E ele disse: deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Para um leitor meio rápido ali, pessoal, como assim? Ele estava num velório, né? Não significa isso. Era um costume judeu de cuidar, depois que eu sepultar o meu pai, então eu faço outras coisas. E Jesus diz: deixem os mortos sepultarem os seus mortos. A resposta de Jesus é uma ideia de urgência. Assim também o outro que diz que quer seguir Jesus, mas primeiro vai se despedir, vai resolver primeiro eu vou terminar uns negócios que eu estou fazendo, Jesus, depois eu volto. E aí Jesus diz: quem coloca a mão no arado e fica olhando para trás, não é apto para o reino de Deus. Ser seguidor do Instagram parece meio, ok, deu. Aqui há um passo, uma caminhada, uma sequência de ações. E essa urgência, eu acho muito legal por essas pequenas imagens, que acho que muitos de vocês conhecem, que tem a seguir, que mostra assim, né, o desenhozinho da criança ali, jovem demais para pensar em Deus. É muito criança. Depois, autossuficiente demais para pensar em Deus. Depois, feliz demais para pensar em Deus. Depois, quem sabe, ocupado demais. Muita coisa. Nossa, a vida é difícil, ocupado demais. Aí depois, quando passa daquele momento, agora eu estou cansado. Cansado demais para pensar em Deus. E aí chega o dia final, ou a morte, e aí, dentro do tempo da graça, é tarde demais para pensar em Deus. Por isso a palavra bíblica nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O convite é sempre esse, o convite do vem comigo. E isso é uma palavra também já para os nossos dias. A gente pode pensar assim, mas a bênção de Deus é só para a eternidade? Salmo 4, versículo 7, mostra que não. Ele diz assim, que diz assim, eu tenho muito mais bênção, conforme está aí na projeção, eu tenho muito mais bênção, muito mais paz do que quem tem abundância de muitas coisas. E isso é uma verdade que nos faz pensar a quem nós seguimos. E é uma realidade que eu lembro para cada um. Quando a gente foca demais assim, eu vou seguir porque eu quero ter fama, eu quero ter status, eu quero ter dinheiro, eu quero conquistar isso. E a gente passa só a seguir essa voz. Chega num momento em que a gente chega lá e diz: e agora? E o coração está completamente vazio. Por isso a plenitude de fato vem com a presença do Senhor e Salvador Jesus. E eu quero concluir dizendo que tem muitas vozes sempre nos convidando a segui-lo. Siga o meu canal, clique aqui, venha atrás de mim, faça assim, invista lá. São vozes, vozes e vozes. E por vezes a gente se perde. O bom é saber, pela palavra bíblica, que quando nós nos perdemos, Jesus não segue a caminhada, mas Ele deixa 99 ovelhas e vai em busca da que está perdida. E coloca de novo no rebanho e diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me ouvem. E como é que diz depois o texto? Elas me ouvem e me seguem. Gente, a voz de Jesus mostra um caminho de paz. Que a gente siga junto nesta caminhada, na voz do bom pastor e Senhor Jesus. Amém.